As duas casas de Israel. Você já viu falar sobre isso? As 7 festas do Senhor. Você também já ouviu falar sobre isso? Pois bem, é sobre isso que eu quero falar um pouco com você agora. Resumão. Mas antes disso, meu nome é Luciano Rosa Reis, eu sou do canal É Tempo de Semear e quero desejar a paz do Senhor para você, que o Senhor esteja abençoando a sua vida a partir desse momento. Sinta-se abençoado, meu irmão. Bom, as duas casas de Israel é um dos assuntos mais importantes que nós vemos nas Escrituras, junto com as festas, que são as solenidades do Senhor. Veja bem, as duas casas de Israel, por que é chamado de duas casas de Israel? Porque na verdade existia o reino de Israel, né? Que o Senhor, o reino de Israel são as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, né? Mas que em um dado momento, esse reino de Israel, que era unificado com as 12 tribos de Israel, num dado momento, lá por volta da história do rei Salomão, né? No final da vida de Salomão, ele prevarica contra o Senhor, faz as coisas que é mal aos olhos do Senhor, e Deus tira o reinado dele e divide, não na mão dele, mas divide na mão do filho dele, Roboão, e também coloca a outra parte das tribos na mão de Jeroboão, filho de Nebate, certo? Então, essa história de Deus criar um povo chamado Israel, né? E depois, no meio da história, ele divide esse povo, né? Com uma promessa de que iria restaurar novamente esse povo, ia reunir, ia reconciliar. Essa é uma das histórias mais importantes das Escrituras. Essa doutrina vai fazer com que você entenda a maioria das Escrituras, a maioria dos textos da Bíblia, a maioria dos profetas. Salmos está recheado disso, né? E você vai entender muito melhor Apocalipse, né? E as festas são as 7 festas solenes do Senhor, que ele estabeleceu como um estatuto perpétuo e contínuo. É um assunto que você deve conhecer desde criança, mas não foi ensinado para nós. Mas agora, Deus ele está abrindo o leque e levantando pessoas para ensinar sobre esse assunto, sobre as duas casas de Israel e sobre as festas solenes do Senhor. As 7 festas são Páscoa, Asmo, Primícia, Pentecostes, Trombeta, Expiação e Tabernáculos. São essas 7 festas que você precisa entender. E não é à toa que Deus fez 7 festas. Obviamente que era para fazer paralelo com os 7 dias da criação. Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa, fazendo que eu e você entenda que estão determinados 6 milênios para essa dispensação, para essa humanidade, né? E o 7º milênio ele vai descansar. O 7º milênio é o reino milenar de Cristo, são as bodas do Cordeiro, né? Coisas que vocês ainda vão entender aqui no nosso canal. O canal É Tempo de Semear, que eu peço para você se inscrever, canal extremamente novo, né? Estou a abrir esse canal agora para tratar com vocês sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida. Então, esse assunto das duas casas de Israel, né? A criação do povo de Israel, depois e foi a criação através de Abraão, Isaac, Jacó, aí passou pelos juízes, aí depois teve ali os reis, e foi na época dos reis que houve a divisão do reino de Israel. Dividiu em 2 casas, que é chamada casa de Judá e casa de Efraim. A casa de Judá ficou com 2 tribos e a casa de Efraim ficou com 10 tribos, né? E essas 10 tribos, Deus tinha o propósito de espalhar essas tribos pelas nações, para que eles se misturassem entre os povos, se transformassem nos gentios, de maneira que futuramente, no 4º milênio, Jesus Cristo viesse, fizesse a sua obra redentora, falando bastante simplificado, né, resumido, que Jesus fizesse a sua obra e que fosse através dessa reconciliação, através desse sacrifício, que começasse a reconciliação das duas casas de Israel, aonde vai se culminar, onde vai se acontecer de maneira mais maciça, né, no período da grande tribulação, no período do Apocalipse, onde vai se concluir, onde vai ser a plenitude dos gentios. Amém? Então,
O plano de Deus são as duas casas de Israel. E a maneira pela qual ele vai fazer com que as coisas aconteçam é utilizando das festas. Por isso que você precisa conhecer sobre as 7 festas do Senhor e precisa conhecer as duas casas de Israel. Eu te garanto que esses 2 assuntos, né, junto com alguns outros, né, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, as 2 testemunhas, né, do Apocalipse, vão fazer você entender bastante, né, os outros assuntos da Bíblia. Mas, por exemplo, por que você acha que os profetas falam demais assim? Nossa, e esse rei foi mal aos olhos do Senhor porque ele caiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Sabe? Por que está toda hora falando Jeroboão, filho de Nebate? Você caiu no pecado de Jeroboão, filho de Nebate. Já parou para pensar? Você lê os nomes, Jeroboão, filho de Nebate, você nem associa, você pula o texto, você fala, isso aí eu não estou entendendo, isso não é coisa de história. Mas é a história que Deus quer te mostrar, é a história de Israel, é a geografia de Israel, são as datas que o Senhor quer que você fique atento, são os nomes das pessoas que o Senhor quer que você preste atenção. São essas coisas que vai fazer você entender a Bíblia. Por isso que muitos dizem por aí, eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo. Tem umas palavras que eu não entendo. Mas se você entender, por exemplo, os nomes dos filhos de Noé, a profecia que cada um deles recebeu, o nome dos filhos de Oséias, dos filhos de Isaías, né? Os filhos de Oséias está recheado de revelação, principalmente das 2 casas de Israel. E você precisa saber disso. Eu estou fazendo uma série junto com o irmão Márcio Eleutério do canal Efraim, junto com o irmão Magno do canal Examinai, e aqui no meu canal Tempo de Semear. Eu peço para você se inscrever no meu canal, já que você, né, deu um play, aperta o gostei, amém? Aperta o gostei, ativa o sininho, faça um comentário, faça tudo que você puder aí, né? Eu te peço para você, tudo que você sabe que ajuda um canal, tá bom? Ajuda o nosso canal, ele acabou de nascer e vai ser com a tua ajuda que ele vai crescer, amém? Tem muita coisa interessante aí pra gente estudar e eu quero dividir isso contigo, amém, meu irmão? Deus abençoe sua vida, por amor do nome dele. Fica com Deus.